carinho nesta noite. A Bíblia nos mostra que Deus teve um encontro com Elias, quando Elias estava numa caverna. E Deus se manifestou a Elias do modo que Deus quis se manifestar. Não foi no barulho, não foi no terremoto, não foi no fogo, foi na singeleza da sua presença. E Deus se manifestou a Elias, e Deus fez determinações para Elias. Deus disse: após sair daqui, tu vais fazer isso que eu estou te dizendo. O que foi que Deus disse para Elias? Coloca lá, 1 Reis 19, 15 e 16. 1 Reis 19, 15 e 16. Você vai já sentar. 1 Reis 19, 15 e 16. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azazel, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nis, ungirás rei de Israel. Também Eliseu, diga Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Ungirás o quê? Então nós observamos de pronto que profeta não se unge profeta. O profeta, ninguém pode chegar aqui e consagrar alguém profeta, ungir profeta. Profeta é uma ação direta do Senhor Deus. Mas Deus fez questão de destacar que Ele estaria mandando a ungir um homem profeta. Por que que isso se tornou muito evidente no nosso entendimento, um caso tão excepcional? Porque quando Deus se determina para nos consagrar para alguma coisa, nós temos que entender algo. Há um preço a pagar por uma unção. Há um propósito a se estabelecer por causa de uma unção. E há uma determinação muito séria que precisa acontecer em nossa vida para que nós possamos tomar posse da unção que Deus quer ministrar sobre nossas vidas. Essa unção determinada por Deus para com Eliseu foi realmente algo diferenciado, algo totalmente diferente das condições normais quando um profeta é estabelecido profeta no chamamento do Senhor Deus. Quando Elias encontrou Eliseu, ele estava lavrando a terra. Ele estava fazendo o quê? Ou seja, ele estava cultivando a terra com 8 juntas de boi. Ele estava na 8ª junta. Os 2 bois puxavam um equipamento de madeira que permitia arar a terra. Quando Elias encontrou Eliseu, o que Elias fez? Elias lançou sobre Eliseu a sua capa. O que foi que Elias lançou sobre Eliseu? A sua capa. Quando Elias fez isso, ele disse: Eliseu, tu sabes o que eu te fiz. Eu gostaria que essa igreja entendesse hoje que a conotação pastoral numa função sacerdotal sobre a igreja, ela determina de maneira muito clara na conotação espiritual de que a ação pastoral é uma ação protetora, é uma cobertura efetiva sobre a vida dos discípulos. A área pastoral, ela estabelece um manto protetor. Tanto é que a palavra diz que nós teremos que dar contas a Deus do rebanho. Então Deus nos dá essa autoridade de exercer sobre o rebanho um comando de proteção, de cobertura. Essa capa, potencialmente, ela se estabelece como uma capa protetora para o rebanho. Elias, então, tirou a sua capa e lançou sobre Eliseu.
1 Reis 19, 19. 1 Reis 19, 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, que andava lavrando com, eu disse 8, eram 12 juntas de boi, e ele estava na 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. No antigo Israel histórico, essa atitude equivalia a uma tomada de posse, adquirir um direito. Ou seja, Elias estava dizendo a Eliseu: a partir de agora, tu tens direito por posse de uma unção sobre a tua vida. Eliseu não sabia disso. Deus revelou e determinou para Elias, mas Eliseu não sabia disso. Mas ao receber a capa, ele entendeu que algo diferente iria acontecer na sua vida no que diz respeito a um compromisso com o Senhor Deus. Há um compromisso com quem? Agora você presta atenção muito claramente o que vai acontecer a partir daí. No livro de Ruth, no capítulo 3, verso 9, livro de Ruth, capítulo 3, verso 9, nos mostra uma coisa interessante sobre essa capa. E disse ele: quem és tu? Ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba, ou seja, a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor, tu passarás a ter direito sobre minha vida. Então, quando Eliseu recebeu isso, essa conotação profética se aclarou na sua mente, e ele entendeu que precisava tomar uma posição no que diz respeito a acatar, a atender o chamado de Deus, a unção que estava sendo ministrada sobre a sua vida. Então eu queria que você dissesse comigo: a partir daí, Eliseu precisava ter uma atitude. Você está olhando para você agora? Preste bem atenção. Quando nós entendemos o nosso chamado para uma condição de servos de Deus, nós temos que tomar algumas atitudes, muitas vezes severas, em relação à nossa própria vida. Diga à pessoa do seu lado: você está ouvindo? Você está entendendo? Continue. Ali Eliseu foi investido de autoridade para exercício de um ministério profético. Ele ainda não sabia essa dimensão, mas era o propósito de Deus que Elias levou para a vida de Eliseu. Ali Eliseu foi investido de uma autoridade para exercício de um ministério. O manto foi um começo. Diga: o manto é só um começo. E queridos, é de extrema importância que nós tenhamos entendimento. Qual foi a palavra que eu usei agora? Então, por favor, diga à pessoa, se ele está falando, você precisa entender. Temos que entender, só vai valer a pena nós estamos aqui, para ouvirmos uma palavra, se nós tivermos disposição de entender essa palavra, para que valha a pena, para que tenha um sentido prático de estarmos aqui nesta noite. Isso é importante para todos nós. Isso é radicalmente importante para todos nós. A igreja precisa ter esse entendimento, o entendimento de que a cobertura espiritual que está sobre um sacerdócio advém de uma ação determinada e chamada por Deus para isso. A igreja tem sobre si um manto pastoral, que é honra, tanto para o líder como para os liderados. É uma atitude de honra. Esse entendimento e a prática objetiva desse entendimento. Após esse fato, eu falei numa tomada de atitude, né? O que fez Eliseu? Tomou posse de uma decisão.
sobre o que lhe aconteceu naquele momento. Preste bem atenção no que ele fez. 1 Reis 19, 20 e 21. Preste muito bem atenção, falaremos já sobre isso. 1 Reis 19, 20 e 21. Então, deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque que tenho eu feito? O que tu entendeste sobre o que foi feito sobre a tua vida? O que é que ele deixou? Eu quero ouvir de vocês, o que é que ele deixou? Ele era um lavrador que lavrava a conjunta de boi, ele deixou os bois. Se nós formos estudar direitinho, vai dizer, ele matou os bois, com a madeira que ele arava a terra, fez fogo, fez lenha e sacrificou os bois, dizendo: meu passado se anula aqui. Meu passado se anula agora. Eu quero que você entenda algo. Para nós podermos estabelecer essa aliança de termos tempo com Deus, relacionamento com Deus, muitas coisas do nosso passado tem que se dizer: basta, acabou. Quem consegue entender isso, por favor, me dê um sinalzinho. Então diga comigo: para eu poder me relacionar com Deus, eu tenho que dar basta em muitas coisas que eu fazia na minha vida do passado. Eu não posso continuar querendo agradar a Deus. Quando o pastor Marcelo falou isso hoje, porque na reunião que tivemos com os pastores à tarde, o texto que eu li para os pastores foi exatamente um texto mostrando que a igreja, o templo era cheio de pessoas, com uma vida dupla lá fora, com prostituição, com mentiras, com engano, e chegavam no templo, levantavam os braços: estamos adorando ao Senhor, e o Senhor dizia: eu já me enojo da presença de vocês, porque vocês estão misturando porcaria com santidade. Diga: o meu compromisso com Deus me chama a ter uma vida em santidade. Olhe para a pessoa do seu lado, coloque a mãozinha nela, dê uma sacudidinha nela. Você está entendendo? Pense nisso. Verso 21. Voltou, pois, atrás dele, tomou uma junta de bois e os matou, e com o aparelho do boi cozeu a carne e deu ao povo e comeram. Então ele levantou e seguiu a Elias e o servia. Quando Eliseu recebeu o manto de Elias, desvencilhou-se do passado, seguiu os passos de Elias e o servia. Fazia o que, queridos? Servia. É fácil servir? Eu pergunto a você: é fácil servir? Mas foi o que ele se decidiu a fazer. Mas escute, aqui observa-se o caráter de Eliseu. Soube conquistar e efetivar a sua chamada, deu valor àquilo que aconteceu com ele, recebeu uma unção de imediato, se curvou diante do Senhor, esqueceu-se de tudo e seguiu os passos dessa unção. Eliseu se dispôs, diga, se dispôs. Eliseu não buscou atalhos, diga, atalhos. Aí você me pergunta: pastor, seja claro, o que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, não tem nenhum receio de dizer, digo, cabeça erguida, claramente para todos entenderem, que ministério
Quando se tem uma chamada real, não se busca atalhos, se busca a forma correta de se exercer esse ministério. Não existe jeitinho. Alguém chegar comigo, pastor, eu sou muito seu amigo, me consagre. Cai fora da minha frente. Quem chama, quem consagra é o Senhor. Nós apenas ratificamos. Agora, se o Senhor não confere no nosso coração, há dúvidas muito sérias sobre isso. Porque o Senhor nada faz sem primeiro revelar aos seus profetas. Então nós temos que entender isso. Ministério não tem atalhos. Vem aqui que eu te consagro. Isso não existe, isso é mentira, isso é engano. Ministério há um preço a pagar. Diga, ministério, há um preço a pagar. Não existe atalhos, querido. Atalhos são regras humanas que têm consequências. Têm consequências sérias. Ele não buscou atalhos. É assim que se conquista ministério. Legitimamente. De que maneira? Legitimamente. Olha o que nos diz o verso 21 do capítulo 19 de 1 Reis. Verso 21. Nós já lemos, que ele abandonou o passado. Diz a palavra de Deus algo muito sério. Veja, 2 Reis, capítulo 2, 1 e 2. 2 Reis, capítulo 2, 1 e 2. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Preste bem atenção. Quando Deus disse a Elias, unge Eliseu como teu substituto, o propósito de Deus era arrebatar Elias para estar com ele na eternidade. E foi o que aconteceu. Mas preste muito bem atenção. Diz o verso 2. E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Betel. Você ouviu que foi dito aqui, que quando nós temos uma chamada de Deus para um ministério, há um preço a pagar. Eliseu, já recebendo um manto sobre si, poderia se acomodar. Eliseu ainda disse, olha, eu vou chegar até Betel, me aguarda. Não, aonde tu fores, eu irei. O que ele diz, queridos? Então há um preço a pagar. Essas conquistas não caem do céu na mente da gente. Nós temos que conquistar. Essa palavra, ninguém grava, ninguém tem no coração, se não manuseia, se não ora essa palavra, se não estuda essa palavra com seriedade. Você ouvir aqui, apenas amanhã você esquece. Mas se você medita, você guarda, essa palavra deixa de ser palavra e passará a ser alimento para o seu espírito. Mas escute. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Betel significa casa de Deus. E foi assim por 3 vezes. Betel, Jericó e Jordão. Todas as vezes Elias disse, fica aqui. Eliseu, não, onde tu fores, eu irei. A tua capa está sobre mim, te devo obediência e subordinação e submissão. Eu falei sobre que palavra? Subordinação e submissão. É fácil ser submisso? É fácil nós subordinarmos? É fácil nós obedecermos? É fácil pagar preço? Pense nisso. Aproveite essa noite e pense nisso radicalmente. Muitas coisas podem mudar na sua vida e na sua história. Elias mostrou a Eliseu a seriedade do que estava acontecendo com ele. Mas eu quero dizer antes que eles passaram ambos, continuaram caminhando após Betel, Jericó e Jordão. Agora veja aqui, 2 Reis 2, 4, 2 Reis 2, 4, e depois de 6 até 8.
Preste muito bem atenção, por favor. E ali ele disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me ouviu. Porém ele disse, viu? Já falei pelo 4, perdão. 6 a 8 agora. 6 a 8. 6. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Ele foi ao Jordão. Vai ao 7. E foram 50 homens com filhos, pararam defronte de Elisão. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte. Elisão pararam junto ao Jordão. Verso 8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Preste bem atenção. A capa que Elias estava, com essa capa, tocou no Rio Jordão, o Rio Jordão se abriu, eles passaram a seco. Quem lembra de um fato igual a esse? Mar Vermelho, Moisés. Preste bem atenção. A obra precisa ser concluída. Diga comigo, a obra precisa ser concluída. Eliseu tinha recebido apenas a capa sobre si, lançada por Elias. Mas o que foi que Deus mandou Elias consagrar Eliseu? Para ser o quê? Para ser um profeta. Diga profeta. Então ele recebeu apenas o manto, mas faltava a concretização profética. Para que um fato espiritual aconteça em nossas vidas, de que é que nós precisamos categoricamente? Estou perguntando para toda a igreja, até para os pastores. O que é que nós precisamos para concretizarmos uma chamada efetiva em nossas vidas? Eu quero que diga mais alto, por favor. Eu queria mais alto que você falasse. Ela está dizendo unção. Precisamos de uma unção. Precisamos de uma unção. Diga, de uma unção. Eliseu tinha a capa, mas faltava o quê? A unção. Faltava a unção. Muitas vezes nós nos perdemos porque atalhos não dão unção, desvios não dão unção, formas equivocadas não dão unção. A unção só vem da maneira correta e na hora certa, no momento de Deus, não é no momento do homem. Então isso era fundamental para Eliseu. A obra precisava ser concluída na vida de Eliseu. Então veja 2 Reis 2, 9. 2 Reis 2, 9. Sucedeu, pois, que havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Então ele disse: ora, tu colocar-te a tua capa sobre mim, mas tu és um profeta, tu tens a unção de profeta, eu quero o dobro da tua unção. Queridos, ele estava pedindo demais? Não, ele estava pedindo um propósito. Ele estava pedindo objetividade para o que estava acontecendo com sua vida. Ele criou uma ansiedade, tanto é que onde Elias ia, ele estava atrás, porque ele queria muito mais. Diga eu, por favor, preciso querer muito mais de Deus. Diga à pessoa do seu lado: você precisa querer muito mais de Deus. Quanto mais você quer de Deus, mais Deus tem para lhe dar. Pede-me o que queres. Eu quero dizer para vocês, igreja, que pedir não é forçar. Com Deus não se força a barra, é no momento certo, no momento de Deus. Pedir não é exigir, pedir é saber depender. Diga comigo: pedir para Deus é saber depender de Deus.
peço-te que me dê por herança porção dobrada do teu espírito. Queridos, quero ensinar à igreja algo interessante. Deuteronômio 21, 17. Deuteronômio 21, 17. Isso é computador. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura seu é. Então preste bem atenção, porção dobrada tem a ver com pai para filho. Porção dobrada é direito de quem? De pai para filho. Eliseu era filho de Elias, mas eu quero que você entenda algo. Na conotação espiritual, um sacerdote é pai dos discípulos. Amém? E você quer ver como isso é verdade? Preste bem atenção. Eliseu pediu algo que ele conhecia. Ele queria ser considerado um filho de Elias para ter direitos legítimos. Preste atenção. Elias mostrou a Eliseu a seriedade do seu pedido. E lhes mostrou fundamentos da conquista. Olha o que nos diz, você já vai entender sobre filho, sobre pai. 2 Reis 2, 10. 2 Reis 2, 10. E disse: coisa dura pedistes, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. Olha o que foi que Elias disse para Eliseu: Eliseu, você está me pedindo uma coisa muito difícil, mas se Deus está nisso, e tu estiveres observando, quando Deus for me tirar de ti, se tu estiveres atento, tu olhares para isso, tu receberás o que tu queres. Querido, muitas vezes nós perdemos coisas porque não estamos na hora para ver. Muitas pessoas chuviscou um pouquinho, não, minha cama está me aguardando. Chovendo, deixa de ouvir algo que Deus tem para a sua vida por acomodação. Então Elias disse: se tu estiveres atento, se tu observares no momento certo, o que tu estás pedindo acontecerá contigo. Diga para a pessoa do seu lado: aprenda a observar. E muitas vezes a sua ausência tira a oportunidade. Há um preço de fidelidade a pagar. Há um preço de compromisso a pagar. Há um intenso preço de responsabilidade para pagar. O fato aconteceu. O que eu falei sobre o direito da porção dobrada? É um direito de quê? De pai para filho. Presta atenção agora. 2 Reis 2, 11 e 12. Vejamos bem o verso 12, por favor. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Presta atenção agora. 12. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Elias, talvez nem Elias tenha entendido o propósito de Eliseu, mas Eliseu sabia o que estava. Tanto é que quando aconteceu aquele fato, ele não só viu, como disse: meu pai, eu sou teu filho e tenho direito da porção dobrada do teu espírito sobre a minha vida. Nós temos que entender isso.
quando nós somos obedientes, sinceros, submissos, subordinados, temos direito às coisas preciosas de Deus, da unção que está sobre a nossa liderança. Você não está recebendo uma palavra copiada, forjada, não. Você está recebendo uma palavra de revelação da palavra de Deus para o seu coração, para fortalecer a sua fé, animar o seu caminhar e dizer: você tem direito a porções dobradas. É só prestar atenção, estar atento, porque vai acontecer sobre a sua vida a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Pode dizer aleluia, pode dar um glória a Deus, pode dar um pulo de alegria. Como filho da obediência, a unção pedida chegou. A unção só chega na obediência. Não chega fora da obediência. Não adianta desvios, não adianta querer forjar coisas. Alguém me prometeu que vai me fazer, vai me consagrar. Queridos, a coisa é séria. Não brinquemos com coisas sérias. Tudo então começou a acontecer. Tudo começou a acontecer. Olha o que nos diz 2 Reis 2,13. Já não era mais agora o Eliseu, já agora já era o profeta do Senhor. Olha o que diz: também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. O que aconteceu quando Elias tocou com a sua capa no Jordão? O Jordão se abriu. Agora não era mais Eliseu, agora já era o profeta do Senhor. Quando Eliseu chegou junto ao Jordão, com a capa de Elias nas mãos, tocou nas águas, as águas se abriram. Confirmou-se ali que a unção funciona. Diga: a unção funciona. Olha o que diz os versos, nós lemos o verso 13. Muitas maravilhas foram feitas por Elias em nome do Senhor, e muitas maravilhas foram feitas por Eliseu em nome do Senhor. Mas eu gostaria nessa noite apenas citar um fato, registrar um fato sobre Eliseu, que está em 2 Reis 3, de 4 a 20. Tenha paciência que eu vou ler tudo. 2 Reis 3, de 4 a 20. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado, não sei o que significa, e pagava ao rei de Israel 100 mil cordeiros e 100 mil carneiros com a sua lã. Quer dizer, sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei do Moabita contra o rei de Israel. O rei de Moabe pagava tributos ao rei de Israel, no tempo de Acabe. Como Acabe morreu, o rei de Moabe resolveu: não vou pagar mais tributo, vou me revoltar contra ele, não vou pagar mais tributo. Por isso, Jorão ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista a todo Israel. Então Israel resolveu fazer guerra contra Moabe. Por quê? Porque não queria pagar tributo. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então o que fez o rei de Israel? Chamou o rei de Judá e disse: quer me ajudar na guerra contra os Moabitas? Tudo bem. Esse rei chamava-se Josafá. Eu vou contigo, meu povo será como teu povo, minhas armas como tuas armas, meus cavalos como teu cavalo, eu vou contigo. Presta atenção. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. Vamos lá. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que o seguia, mas não tinha água. Diga: não tinha água. Não tinha água. Diga: tinha problema. Olhe para mim aqui. Tinha o quê?
O que que tinha, por favor? Só que nós temos que gravar uma coisa hoje. Quando se leva problemas a Deus, Deus é Deus de solução. Deus não é Deus de problema, diga, Deus é Deus de solução. Então tinha problema, mas tinha um Deus de solução. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos do Moabita. Quer dizer, Deus nos chamou para batalhar, para morrermos na guerra, porque não tem água. E disse Josafá, disse quem? Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor, por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está um profeta chamado Eliseu, já era reconhecido como profeta, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias, era um servo fiel de Elias, se transformou profeta no lugar de Elias. E disse Josafá: está o Senhor com ele, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Edom, desceram até Eliseu. Só que, preste bem atenção, queridos, o profeta tem discernimento. O que o profeta tem? Eu pergunto, a igreja toda não precisa ter discernimento? Muitos são enganados porque lhe falta discernimento. Nesse discernimento, Eliseu sabia que daqueles 3 reis, só um era temente a Deus, Josafá. Ele sabia que os outros reis não eram tementes a Deus, e ele não queria atender a esses reis, porque o homem de Deus não lida com coisas fora dos princípios do reino. Mas ele diz: por causa de Josafá, que teme ao Senhor, eu vou atender esse apelo. Então leia comigo. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. Defesa do rei de Israel. Mas Eliseu disse: eu não tenho nada a ver contigo. Verso 14. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia nem para ti, nem para esse verme que está contigo. Era o rei de Edom. Mas por causa de um homem de Deus, eu quero dizer, quem aqui na sua casa tem uma família de não crentes? Levante o braço sem vergonha nenhuma. Grave bem isso. Por sua presença, Deus pode fazer maravilhas na sua casa. Porque Deus honra quem o honra. Então diga, eu quero que você levante seu braço, diga: por minha causa, minha família será conquistada para o Senhor, em nome de Jesus. Profetize isso nesta noite. Uma igreja profética é uma igreja de fundamentos, e aplauda o Senhor por causa disso, porque Ele merece. Josafá, diante dos problemas que estavam acontecendo, resolveu consultar a Deus. Diga, a coisa em nossas vidas que nós precisamos consultar a Deus, que decisão tomar. A atitude de Eliseu, quando recebeu esses 3 reis, e por honra a Josafá, veja bem o que aconteceu. Verso 15. Ora, pois trazei-me um tangedor. Por favor. Por favor. Por favor. Se prepare para isso, querido. Olha o que disse Eliseu para esses reis. Vocês querem fazer algum pedido a Deus? Queremos, né? Então vamos fazer o seguinte: traz-me um tangedor. Vamos primeiro adorar ao Senhor. Na adoração, Deus pode responder às nossas expectativas. Então Eliseu disse: vamos primeiro adorar ao Senhor. Trazei-me um tangedor. Olha o que está dito. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre eles a mão do Senhor. O Espírito se derramou, a mão do Senhor veio sobre ele para trazer a solução para o problema. Queridos, uma igreja que não adora, não conquista.
É por isso que enquanto estava acontecendo o Tadel lá do outro lado, estava aqui o povo adorando, preparando para esse segundo momento, que é o momento da palavra para toda a igreja. É na adoração que as coisas acontecem. Eu queria que você dissesse para a pessoa do seu lado com muito carinho, olhando nos olhos: meu irmão, é na nossa adoração que nós sensibilizamos o coração de Deus, e Deus se manifesta para responder às nossas expectativas. Eu tenho certeza que muitas expectativas aqui nesta noite serão atendidas pela adoração. Tangedor, tange um pouco aí, por favor. Enquanto ele estará fazendo isso, você tem 2 minutos para a sua oração com o Senhor nesta hora. E disse: assim diz o Senhor, fazei desse vale muitas covas. Fazei o quê? Era um vale, não tinha água, e Deus disse, pela revelação através do profeta: chama o povo, cava muitas valas nesse vale. Talvez você esteja precisando cavar valas. Cavar valas. E o Paulinho, cavar valas. E disse: porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Grave bem isso. Vocês não vão sentir nem vento nem chuva. Todavia, esse vale se encherá de tanta água. Não vai chover, mas vai aparecer água em cada cova cavada. De tanta água que bebereis vós, vosso gado e vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferireis todas as cidades fortes, todas as cidades escolhidas, todas as boas árvores confortarei, e taparei todas as fontes de água, e danificarei com pedra todos os bons campos. Então Deus diz: não só darei água para vocês, sem chuva nem vento, mas cada cova aberta se encherá de água. E não basta para mim, diz o Senhor, também os vossos inimigos destruirei das vossas vidas. Eu quero que você entenda isso, ficando de pé nesta noite, que o Deus solucionador acata o clamor do profeta. É preciso que você entenda isso. Há um manto sobre a vida de vocês. O que vocês precisam é querer mais. Esse querer mais vai dar a vocês a conotação profética. E através de tudo isso, vocês romperão
contra todas as coisas, contra todos os impedimentos, contra todos os bloqueios, contra todas as barreiras. E nesta noite, eu quero dizer a vocês, não só isso, não precisa nem de vento nem de chuva, mas haverá água na cova que você cavar. Não é isso somente, os inimigos de vocês serão derrotados e vocês caminharão em vitória, em triunfo, nos caminhos do Senhor. Essa é a palavra profética para a sua vida nesta noite. Assim diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso.